Pessoal, bem-vindos a mais um Talkenização aqui na LIC. E antes de apresentar a convidada tão especial que eu trouxe para falar aqui e debater comigo, não esqueçam de dar o like nesse vídeo e também em todas as plataformas de áudio, porque a gente vai estar disponível tanto no Spotify, quanto no Deezer, quanto no Apple Music. Então deixa seu like em todas as plataformas que der para deixar like. E não esquece de ir aqui no YouTube se inscrever no canal, tá bom, gente? Então agora eu quero trazer uma convidada muito especial, a Luísa Pires. A Lu, gente, é uma referência para mim no mercado de criptoativos e a gente sabe que grande parte dos ouvintes da LIC amam esse mercado, né? Então hoje a gente vai debater sobre isso, mas antes, Lu, se apresenta aqui pro pessoal, conta um pouquinho quem tu é e também por que diabos você se meteu nesse mundo. Oi, Bru, tudo bom? Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Acho que esse podcast vai ser bem interessante para gerar uma disrupção aí no entendimento sobre algumas questões do mercado. Eu trabalho com cripto há muito tempo, tá? Na pessoa física, eu já estou em cripto há 8 anos. Trabalhava com planejamento financeiro. A demanda por cripto só cresceu. Num dado momento, o mercado tradicional começou a entender a necessidade do mercado de criptoativos, e aí há 4 anos eu só trabalho com criptoativo junto ao mercado tradicional para a gente vir gerar essa disrupção no mercado tradicional. Sou head de criptoativos na Levante, a gente faz esse trabalho dentre corretoras, dentre empresas, para que eles entendam a necessidade dessa adaptação para a Web3, tá? Então a gente trabalha muito forte nisso, para que a gente consiga cada vez mais trazer o pessoal da Web 2 para a Web 3. E até para a gente deixar um pouco mais de contexto aqui, Lu, o que é essa tão falada Web 3.0, né? E por que tu acredita tanto nela? Então, gente, o que é o Web 3? O Web 3 nada mais é do que a gente trazer a nossa propriedade intelectual para a gente. Hoje a gente produz muito, mas para os outros. A gente está aqui em uma plataforma em que a gente vai produzir para alguém e no fim do dia a plataforma também vai ganhar e a gente vai ganhar de forma subsidiária. Quando a gente vai para a Web3, por exemplo, a nossa propriedade, tanto financeira quanto intelectual, ela é nossa. Tudo que a gente produz, ele é realmente nosso. Então, qual é a grande sacada da Web3? É que tudo que a gente produz, ele é de fato nosso. Tudo que a gente utiliza, ele é de fato nosso. A gente tem várias épocas de pontos de inflexão no mercado da internet. Então, a gente tinha a Web 1 ali, onde a gente só escrevia para blog. A gente tem a Web 2, que é a interação. Então, a gente produz o conteúdo, mas a gente recebe essa interação. E a Web 3, onde a gente vai escrever, a gente vai postar, a gente vai ter interação e, melhor ainda, a gente vai ter propriedade de tudo aquilo que é nosso. Então, a Web3 ela vem para gerar essa disrupção em termos de propriedade, tanto financeira quanto intelectual, enfim, de tudo que a gente realmente produz. Então, acho que quando a gente fala de principal diferença entre o Web 2 e o Web 3 é a gente ter essa propriedade intelectual muito bem clara em todos os aspectos. Eu até vi um exemplo esses dias muito interessante que eu acho que deixa até bem claro na nossa realidade, né? Quando a gente, por exemplo, posta um conteúdo no Facebook, o conteúdo ele é do Facebook. E Exato. até, Lu, tu me corrige se eu estiver errada, mas quando a gente, na Web 3.0, a gente posta um conteúdo, né, dentro da rede, o conteúdo é nosso, a gente que detém. Tudo bem, agora uma pessoa pode pegar esse conteúdo e olhar no momento que a gente postar, mas ele continua sendo nosso, a gente tem a propriedade sobre ele. E onde que nesse mundo entra, como que a gente relaciona a Web 3.0, até para a gente chegar depois dos criptoativos, com a blockchain? Qual é a relação dos dois? A blockchain ela vai autenticar isso tudo, para que essa propriedade realmente seja nossa. Então, quando a gente fala de blockchain, a gente está falando de contrato inteligente. Na vida, a gente já faz um contrato inteligente, só que é de boca a boca. Então, desde o contrato que a gente fazia na vida, tudo é combinado, é de boca a boca. O que a blockchain traz para a gente é a certeza de que aquilo está documentado e criptografado. Então, que você não pode voltar atrás em algo acordado. Então, se foi acordado que aquele, por exemplo, aquele conteúdo é nosso, tudo que a gente produz é nosso, ou uma transação que foi feita na blockchain, ela vai assegurar para a gente que aquilo de fato vai acontecer. Então, sempre que a gente tem através de contratos inteligentes dentro da plataforma de blockchain, essa validação, ela vai trazer para a gente essa segurança de que tudo está sendo transacionado
explicado, tudo está sendo feito de forma clara e, principalmente, eu trago aqui a questão da blockchain, ela ser a maioria, tá? Das negociações, enfim, de tudo que a gente faz no mercado de cripto é open source. Então, você consegue ver tudo que é feito, você consegue ver tudo de forma muito transparente. Então, por isso que a blockchain, ela é a base da Web3. E onde que a gente liga a blockchain com os criptoativos? Até pra gente, porque aqui a gente tá pegando desde da raiz, né, até que a gente chega na atualidade, que é o que todo mundo fala, das criptomoedas. Como que a gente liga tudo isso? Qual é a relação das criptomoedas com blockchain e Web 3.0, até para as pessoas que ainda não sabem? Boa. Só fala criptomoeda, sai investe, né? Exato. Então, para a gente fazer uma analogia aqui, para vocês entenderem, tudo hoje já passa por blockchain. Já existem empresas que fazem investimento em blockchain porque eles sabem que o custeio é muito menor. Então, como é que a gente já usa blockchain no SAB? Por exemplo, no Pix, para fazer transações financeiras, a gente já utiliza blockchain. Para fazer estudos, por exemplo, de mercado, a gente já utiliza blockchain. Para muitas empresas, para poder baratear muitas pesquisas, a gente já utiliza blockchain. Por quê? Porque blockchain nada mais é, só para vocês entenderem, trazendo para a analogia da Web 2, é um livro razão. O pessoal que estudou contabilidade aí vai estar mais familiarizado. É um livro razão, onde você consegue ter acesso a tudo que é feito e tudo que é transacionado. Só que num big computador. Um big computador em que a validação é feita através de vários computadores ao redor do mundo. Você não precisa de um intermédio de terceiro para poder fazer com que isso seja validado. Você precisa do consenso de uma comunidade para que tudo seja validado. Então, quando você fala de criptoativo e blockchain, por que a base do criptoativo? Porque o criptoativo ele vem para democratizar. Então, quando a gente quer democratizar, a gente quer sair do controle de uma pessoa só ou de uma entidade só, a gente quer sair desse controle de uma posição só, vamos dizer assim, para que a gente consiga democratizar isso. Então, como é que a gente faz isso? Através de blockchain. Tudo é validado se caso o consenso da comunidade esteja de acordo. Então, o cripto entrou muito nisso e se desenvolveu porque é justamente esse senso de Web3, esse senso de individualidade, em que tudo que você produz é seu, que cripto veio para falar assim, eu consigo, através de blockchain, ter essas individualidades, porque as pessoas ligam muito criptoativo à criptomoeda, e criptomoeda a gente chama de security token, né? Criptomoeda vem muito para auxiliar essa questão de empresas, mas a blockchain em si ela já é usada para várias outras coisas. Infelizmente, as pessoas só olham para o lado da criptomoeda, mas o criptoativo é diferente da criptomoeda. Dentro de cripto, a gente tem várias funções. Então, a gente tem que entender que a gente não pode limitar cripto a somente a compra de um token. Isso seria muito pequeno para a dimensão de tudo que a gente tem hoje. E a blockchain ela é a base, ela é o alicerce para que isso tudo aconteça. Esse intermédio entre o mercado que a gente já vive hoje para um novo mercado. Nossa, as pessoas nem imaginam, né, a quantidade de coisas que já são realizadas com base nisso. E até antes da gente entrar nos investimentos de fato, de falar isso um pouco como investimentos, trazendo isso um pouco para a realidade, aqui nos bastidores antes, pessoal, a gente estava falando de um exemplo que a Lu estava falando de um projeto que ela está participando. Lu, nos conta um pouco, antes de eu dar spoiler, né, um pouco desse projeto que tu estava participando, depois a gente dá uma entrada ali nos investimentos que com certeza nessa semana que a gente está gravando o podcast, que hoje, dia 17 de março, numa semana louca, o pessoal também vai querer saber da gente falar isso como investimento. Mas, pessoal, antes disso, vamos falar da aplicação na nossa realidade, entender os fundamentos, porque depois sim a gente dá o próximo passo com base nessas informações e nesses fundamentos que a gente já tem conhecimento. Exato, gente. Então, assim, só para vocês entenderem e exemplificar. Hoje a gente consegue fazer lá no Nordeste tokenização de energia solar. Então, a gente consegue distribuir de forma mais igualitária, por exemplo, barateando todo esse processo de distribuição de energia através da tokenização. Então, você tokeniza a voltagem e você consegue distribuir de forma igual para todo mundo.
Então, quando você utiliza a tokenização para isso, você consegue entender que não é só uma criptomoeda. Você consegue ter vários projetos, principalmente de forma democrática, onde todos ganham proporcionalmente ao que é pago e ao que é feito. E você consegue, principalmente, que eu acho que é a palavra, democratizar tudo que é enviado. Então, só para vocês entenderem, hoje a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à energia solar. Parece um pouco distante para as pessoas, mas o Nordeste, por exemplo, sofre uma grande deficiência nisso quando você vai para o interior. E através desse custo baixo de criar uma fazenda de energia solar, graças a Deus tem muito sol no Nordeste, então a voltagem recebida é muito alta, você consegue, através de tokenização, distribuir isso com o excedente que existe para a sua própria casa. Então, você consegue rentabilizar isso e ainda distribuir para outras pessoas energia solar através de tokens, sem precisar passar por processo de empresa, sem precisar passar por dinâmica de terceiros, sem precisar estar custeando, por exemplo, a sua própria energia solar em casa. Então, tem vários pontos que você consegue o quê? Democratizar e fazer com que isso seja, principalmente, você consiga expandir isso de forma muito mais rápida e solucionar problemas de forma mais rápida. Então, tokenização nada mais é do que você conseguir resolver problemas de forma mais rápida e mais clara e principalmente mais transparente. E até, então, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Uma empresa, ou enfim, uma pessoa faz a sua fazenda de energia solar e ela, através de uma instituição, ela realiza os tokens e bota esses tokens a mercado, e aí as pessoas ao redor da área, né, para poder fazer a distribuição ao redor da área, vão lá, compram os tokens e vão pagando, enfim, conforme vão tendo a energia elétrica. É assim? Você vai recebendo, você recebe proporcionalmente a quantidade de tokens. Um exemplo, esse projeto conta com 9 usinas de energia. A gente já tem a primeira usina no interior do Rio Grande do Norte. Então, o que é que acontece? É um projeto que a gente tem rodadas de investimento, você compra a quantidade de tokens e proporcionalmente você recebe a partir do momento que as usinas vão sendo formadas e também proporcionalmente a energia vem sendo gerada. Então, é como se fosse um dividendo que você recebe por ter aquele token. Então, muita gente acha que é só a forma de equity token, né? Que é muito comum você distribuir esses tokens de uma empresa. Mas, no caso aqui, o que a gente está tokenizando é a energia e não a empresa. É isso que a gente precisa entender. A gente vai sempre ganhar não no crescimento da empresa ou em qualquer coisa do gênero. A gente vai ganhar no crescimento da obtenção de energia. Então, eu acho isso muito massa, assim, você não ligar à empresa, você ligar ao funcionamento, né, ao ecossistema. Até evita conflito de interesse de certa forma, né? Isso. Mas uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que quer fazer isso, ela é enfim, do ramo de energia elétrica e ela quer começar a tokenizar a sua energia e, enfim, fazer o restante do processo. Essa pessoa, ela teria que buscar uma instituição, certo? Exato, ela precisa procurar uma tokenizadora que consiga fazer esse processo, e eu acho que a Lick faz isso muito bem, né? Tokenizar é com a Lick mesmo. Até puxando um pouco para investimentos, porque isso também faz parte da ligação com a Lick. A Lick hoje tem diversos investimentos de tokenização de renda fixa, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas acham que a gente não consegue usufruir dessa tecnologia e ainda investir de forma segura. Mas o que tu acha sobre isso, Lu? Hoje a gente tem oportunidades para investir de forma segura, já dei um spoiler aqui que a gente tem, mas a gente tem essas oportunidades. E o que tu acha sobre isso, assim? É como eu disse para você, Bru, tokenizar é democratizar. Então, a gente sabe que o processo para fazer qualquer coisa no Brasil, ele é muito moroso. Então, demora muito, a gente tem que pegar 30 autorizações diferentes, é burocrático, é caro. Quando a gente fala de tokenização de empresa, vamos para a debenture. A debenture, o cara só consegue comprar a debenture se tem acima de 5 mil reais, de 10 mil reais, de 15 mil reais. Você não consegue. A debenture, a gente não consegue fazer a debenture de um microempresário, a gente não consegue fazer uma debenture onde todo mundo possa utilizar ela. Então, assim, existem vários disclaimers e ainda por cima é um processo extremamente moroso em que você começa a querer fazer a emissão das suas debêntures e daqui a 6 meses você consegue fazer essa emissão. Não é tão rápido. Quando a gente fala de tokenização nesse processo, primeiro, é rápido, é mais seguro porque está em blockchain. Então, tudo, como a gente já comentou aqui,
tudo tá no livrinho lá. Se você quiser saber qualquer coisa, a rede é open source, entra na rede, vê se realmente aquilo existe, se a empresa tá ok, então você consegue entender tudo sobre a empresa e você consegue, por conta desse custo operacional menor, você consegue taxas dentro da renda fixa digital muito melhor. Então, eu acho que quando você fala desse ramo de renda fixa em cripto, tem tudo para crescer, porque você consegue um custo muito menor para o lado da empresa e você consegue entregar para a pessoa que quer investir uma rentabilidade melhor. Então, eu acho que é o casamento perfeito. É você não precisar de tanto intermediário para poder investir em renda fixa digital. Acho que é o pulo do gato aí. Você consegue beneficiar principalmente o investidor final. Sim, eu até estava vendo recentemente um dos maiores benefícios disso, né? Mas o exemplo que eu vi recente era se a gente visse numa venda de imóveis, né? Uma venda de imóveis através de tecnologia da Web 3.0, por exemplo, a gente faz o quê? A gente não precisa de intermediário. Uma venda de imóveis, na realidade de hoje em dia, existe muito custo que é desprendido justamente por causa dos intermediários e dentre outras coisas, né? Produtos de renda fixa, por exemplo, como hoje a gente tem na LIC, sim, produtos de renda fixa que oferecem uma boa rentabilidade. Justamente, parte disso é devido ao fato de que tem menos custo para ser emitido esse produto, né, para a gente acessar esse produto. E hoje, enfim, a gente já tem diversas outras aplicações que a gente está falando até aqui. Mas, Lu, até puxando um pouco para os investimentos. Primeiro, eu fiquei curiosa, falando isso agora depois de já um tempinho aqui, né, mas eu fiquei curiosa. 8 anos no mercado cripto. Como foi esse primeiro passo? Como é que tu encontrou esse mercado? Cara, então, o que acontece? Eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia. Só que, antigamente tinha aquele negócio, né? Quando você entra na faculdade, ou você faz engenharia, ou você faz medicina, ou você faz direito. Fora isso, o pai e a mãe ficam meio receosos. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, tudo mudou. Mas naquela época, eu escolhi engenharia, só que eu queria as coisas muito ligadas à tecnologia. Então, eu não fiz engenharia civil, eu fiz engenharia de controle e automação. Então, eu amava estudar automação de máquina, melhoramento de máquina, processo de maquinários. E dentro da faculdade, a gente tinha um centro de tecnologia, onde a gente já conseguia falar sobre programação. Eu programo em algumas linguagens e a gente conseguia falar sobre programação lá no começo em Solidity, que é a programação da rede Ethereum. E a gente começou a estudar esse tipo de programação. Eu comecei a me apaixonar por programação em blockchain. Comecei a entender como era o processo de cripto e tudo mais, e aí comecei a me apaixonar pelo mercado financeiro em geral, comecei a tirar certificação de mercado, aí viajei para fora, aí fiz curso de tecnologia lá fora. Quando eu voltei, comecei a trabalhar no mercado financeiro com planejamento financeiro e colocava cripto no planejamento financeiro dos meus clientes e ninguém entendia nada. Então, assim, tudo culminou a esse entendimento de que é a próxima internet. Então, quando eu vi aquilo ali, eu me apaixonei, eu disse, não vou conseguir ficar sem falar disso para as pessoas. Comecei a falar sobre isso, ficou tão grande que hoje eu só trabalho com cripto de forma muito feliz. Assim, para mim, não existe mundo hoje sem você falar sobre Web3, sobre propriedades, sem você falar que tudo que você produz tem que ser seu. Então, quando eu decidi falar sobre cripto, crescer em cripto, entender sobre o mercado de cripto, foi muito nesse sentido. De o que é que eu realmente acredito, o que é que eu realmente quero para as próximas gerações, o que é que eu vou deixar, o que é que eu vou agregar. Eu entrei no mercado tradicional pelo modo tradicional, vamos dizer assim, mas eu continuei no mercado tradicional muito por conta de gerar essa disrupção para os investidores que ainda não conseguem entender, tá? Então, assim, é muito dinâmico essa forma de entender o que é cripto e você querer replicar. A gente está aqui fazendo isso. É que a gente acredita nisso. Então a gente quer replicar e quer que o máximo de pessoas entendam realmente o que é isso. Porque quem chega primeiro bebe água limpa. E eu mudei de vida por causa dos criptoativos. E eu espero que muita gente consiga mudar de vida por conta dos criptoativos. Então acho que é muito por isso que a gente deu muito certo no mercado. É porque a gente realmente acredita no que faz. Exatamente. Muito legal ouvir tua história, Lu, assim, tu entrou de uma forma diferente de muita gente, né? Tu entrou já com um conhecimento base do que tinha por trás e não querendo investir com a manada, mas tu também
investiu cedo em criptoativos, certo? Começou a investir. Exato. Agora vamos reduzir um pouco para Bitcoin, por exemplo, para a gente também não falar dos milhares de criptoativos que tem aqui. Tu começou com Bitcoin ou tu começou com outros? Eu comecei investindo em Bitcoin, só que eu comecei a entender a importância do Ethereum muito rápido. Quando o Vitalik começou a lançar e a gente começou a entender, e de primeiro eu não investi, eu não vou mentir. Eu vim investir em Ethereum lá em 2017 e eu comecei a De entender. primeira, 2017. Então, é isso mesmo que vocês estão pensando, 80, $100. Então, assim, quando eu comecei a entender que o Ethereum é a base para tudo, que os contratos inteligentes são muito importantes para que a gente consiga desenvolver essa tokenização, para que a gente consiga desenvolver qualquer coisa, eu comecei a querer olhar o Bitcoin como uma reserva de valor e olhar o mercado de disrupção mesmo como Ethereum. Tá? Eu sou uma grande fã do que o Vitalik faz, do que ele proporciona e do que ele pode fazer. Afinal, o que a gente está falando aqui de qualquer tokenização, a maioria das pessoas utilizam a rede Ethereum para poder tokenizar alguma coisa. Então, assim, eu comecei a investir no Bitcoin, mas eu comecei a entender muito rápido o que é um contrato inteligente. E hoje, para mim, a magia do contrato inteligente, você não consegue voltar atrás de algo que já é acordado, é muito incrível. E que você consegue criar uma base para você fazer qualquer coisa que você quiser tokenizar, desde um NFT, uma obra de arte, que a gente fala muito sobre isso, até uma ideia. Então a gente consegue tokenizar tudo através de contrato inteligente. Então por isso que você investindo em Bitcoin, entendendo o que era, sou apaixonada pelas propriedades do Bitcoin, mas eu sou fanzona de contrato inteligente. Não adianta, assim. Primeiro que eu aprendi a programar em contrato inteligente, né? Então não tem muito como eu esconder isso. Então, hoje, majoritariamente, assim, nos investimentos, tu tem posição em Ethereum, assim, por exemplo. Ethereum e tudo que fala de contrato inteligente e infraestrutura do mercado. Por Tudo. exemplo, tem alguma oportunidade que tu esteja vendo agora, alguma coisa que tu esteja vendo no mercado? As pessoas falam muito que Solana morreu. Para mim, Bear Market serve para reestruturação. E o pessoal e a equipe de devs da Solana está se desenvolvendo muito, está melhorando, tá fazendo com que a rede tenha mais robustez. Tem algumas falhas na rede e eles estão usando o Bear Market para melhorar isso. Então é no Bear Market que a gente vê que a empresa está realmente apostando no desenvolvimento e as empresas que realmente estavam ali por conta da injeção de liquidez. Então a gente vai ver muita cripto morrer, mas os contratos inteligentes e as infraestruturas de mercado a gente só está vendo crescer. Então, Solana é uma cripto que eu olho muito para frente. O Ethereum tem problema de escalabilidade e a rede é cara. E a gente tem tokens para solucionar esse problema de escalabilidade do Ethereum, como Polygon, como Optimus. Tem alguns tokens ali que resolvem esse problema, que tem um potencial enorme de exponencialização. Mas a gente tem outras redes que podem ser criadas. A rede da Avalanche é uma rede incrível que eu gosto também de smart contract. A rede da Solana, para mim, é a segunda maior rede, onde a gente vai ver muito desenvolvimento. Então, a gente já tem uma base muito sólida, só que a gente precisa lapidar essa base para que realmente a gente tem sim alguns problemas no mercado de cripto. A gente só tem 14 anos de desenvolvimento. Então, essas lacunas, elas precisam ser preenchidas nesse momento que a gente está aqui calmamente discutindo o que é mercado e, proporcionalmente, a gente vai ver esse crescimento, tanto dos contratos inteligentes quanto de outras redes, não só da rede Ethereum, né? Sim, eu até vejo muito. As pessoas julgam muito o mercado cripto em questão de volatilidade, muito porque não sabem, né? Mas eu acho que um ponto interessante da gente analisar, e até pode ser, isso é mais uma opinião pessoal. Por exemplo, a gente é um mercado novo. Então, como a gente é um mercado novo, muita gente não tem base ou ciência para entender o que tem por trás disso. E vai muito no que os outros falam. E muito no que os outros falam, acaba, por exemplo, os investidores ficam aversos ao risco por uma quebra de um banco, que aconteceu recentemente. O que eles fazem? Eles ficam nessa aversão ao risco, eles consideram junto o Bitcoin como vender, né? Vender o Bitcoin e acaba prejudicando. Só que a tendência para o futuro, na minha opinião, e até isso tem junto com as propriedades do Bitcoin, é o Bitcoin ser uma reserva de valor e acaba se descorrelacionando, de certa forma, a bolsa americana, que é a ditadora mundial das outras bolsas hoje e que é quem vai ditar. Bom, os investidores estão bem aversos ao risco mundialmente, quer dizer que a bolsa americana está caindo. O que tu acha sobre isso, principalmente no momento que a gente está hoje em dia, Lu? O Bitcoin, ele se provou por conta de uma crise financeira. E a gente está passando por outra crise financeira agora. E ele está se provando novamente, no meio disso tudo. Então, assim, eu acredito que no
curto prazo a gente ainda vai ver uma correlação com o mercado tradicional? Com certeza. A gente tem investidores de venture capital dentro, institucionais dentro. Então, não vai ser do dia para a noite essa questão da descorrelação. Mas, com certeza, a partir do momento da entrada desses investidores, e quando eles começam a entender quais são essas propriedades, a gente começa a ver que esses investidores, eles não largam o Bitcoin por nada. Eles só acumulam Bitcoin. Tanto é que a gente está batendo recorde aí de carteiras abertas de investimento em cripto. A gente consegue ver isso, que é a rede aberta. Tá? A gente já bateu um recorde de mais de 1 milhão de carteiras abertas. E a gente vê que a maioria dos holders de Bitcoin, ou seja, quem tem mais de 10 mil Bitcoins, que são chamados de baleia, eles já não vendem Bitcoin há mais de um ano. Então, o cara que realmente sabe o que é Bitcoin e entende quais são essas propriedades deflacionárias, e o problema do mundo hoje é a inflação. Quando a gente realmente entende as propriedades do Bitcoin, a gente só quer acumular. A gente tá louco pro Bitcoin voltar para baixo de 20 e a gente fazer uma dívida comprando Bitcoin. Então, assim, mas falando sério para vocês, quando vocês estudam, entendem a propriedade, sabe por quê o Bitcoin está descorrelacionando de novo com o mercado tradicional, é porque as pessoas realmente estão entendendo a propriedade, não estão entrando para especular. E ele é escasso, né, Lu? E ele é escasso. Vale lembrar que quem não investiu, lembre-se que ele é escasso e, enfim, quem não investiu também não sei porque ainda não investiu. Tá na hora de começar a olhar mais os conteúdos da Lu, entender o que tem por trás para justamente dar os próximos passos, porque isso é o futuro, gente. Não é o futuro, é o presente. É o presente e é o futuro junto. Já tá acontecendo diversas mudanças, a gente tá vendo grandes empresas já se movimentando, Brasil se movimentando, o Banco Central brasileiro se movimentando. Então, olha o nível que a gente chegou, não tem como a gente negar isso. E agora a gente está vendo mais alguns movimentos justamente frente ao maior entendimento do mercado para com o Bitcoin, por isso que a gente vê essas movimentações de mercado hoje, tanto na Bolsa Americana quanto no Bitcoin. E aí, Lu, até pra gente encaminhar aqui, eu queria ouvir de ti um pouco o que tu faria, assim, se tu estivesse começando hoje, como que tu... Porque tem muita gente que é totalmente leiga em relação a blockchain, Web 3.0, criptoativos. Como que tu começaria hoje, assim, tanto eu acho que adquirindo conhecimento, quanto em relação a por onde adquirir esse conhecimento, né? Boa. Tem dois pontos, Bru, que é pessoas que são de mercado e pessoas que não são de mercado. Cara, você é de mercado, entende o que é o ouro? Faz uma correlação das propriedades do ouro com as propriedades do Bitcoin. Tem muita coisa parecida. E você começa a tentar entender e você fala, pô, o ouro é escasso, o Bitcoin também. O ouro a gente consegue, muitas vezes, enxergar como reserva de valor. O ouro está subindo, faz 2 semanas que o ouro só sobe. Por quê? Porque a gente teve essa quebra bancária e tá todo mundo correndo pro ouro. Então, pô, o que é que aconteceu? O pessoal de Web3, eita, correu pro Bitcoin também. Por quê? Porque o pessoal enxerga o Bitcoin como uma reserva de valor do mercado cripto. Então, assim, primeiro, você que é de mercado, tenta entender as propriedades dos ativos e correlacionar ele com a Web3. Você vai ver que tem muita coisa parecida, só que lapidada e melhorada, pensando no investidor final. Você não é de mercado? Cara, lê o crescimento do mundo e as transformações. A gente começou a moedas de troca com flor, com especiarias, com moedas, até a gente chegar no cartão de crédito. Eu não lembro a última vez que eu toquei numa cédula. Eu não lembro. Não sei se tu também. Mas assim, eu não lembro a última vez que eu troquei numa cédula. E o normal é que vocês vão ver que as pessoas vão utilizar cripto para poder transacionar. Então começa a entender que as coisas estão mudando. E aí, a partir disso, você começa a entender quais são as propriedades, o que é o mercado, que o mundo está mudando. Lembra da curvazinha de adoção de internet? A gente também tem uma curva de adoção para o mercado cripto, e essa curva está se exponencializando. Então, essa é a hora de a gente entender, aprender, abrir um pouquinho a mente. Então, começa a entender, a gente tem canais muito bons hoje, a Levante faz esse trabalho educacional muito forte, a gente busca muito isso aqui na Levante. Você entender por que você está investindo. Nunca investi em cripto. Vamos entender por que você tem que investir primeiro e depois vamos investir. A gente já está muito na frente de muita gente, tá? Só por vocês estarem aqui escutando esse podcast e se interessando, a gente já está à frente de muita gente. Então, vamos tentar entender, investe, ou se não, compra um pouquinho e vai entendendo ao longo do tempo, mas tem esse interesse, esse ímpeto em entender realmente o que é o mercado cripto. Exatamente. Tem um ponto ali interessante que tu falou das transações, né? Bom, eu também não sei mais o que é uma célula de dinheiro há muito tempo. Inclusive, fiquei muito irritada esses dias que só tinha como pagar com dinheiro ali no... Nem lembro o que eu fui comprar na fruteira
perto de casa. Achei um absurdo. Enfim, já tá acontecendo, né? A gente vê, eu não lembro agora se eram as taxas do governo da Flórida que eles já recebem através de criptomoedas, enfim, ou se era pagar imposto mesmo, não lembro agora qual No era. Brasil, o pessoal já consegue pagar o seu IPTU com cripto. Exatamente, olha, gente, já tá, não tem mais, não tem mais o que a gente negar, e até existem diversas outras formas da gente utilizar esse mercado no nosso dia a dia. A gente já tem algumas stablecoins que são lastreadas a moedas no exterior, que a gente pode, enfim, por exemplo, eu não lembro agora como funciona o cartão de crédito, aquele que é da Crypto.com, que tu pode usar para comprar, enfim, coisas com stablecoin. Exato, e você consegue fazer isso com um custo bem menor, né? Sem terceiros e sem pagar IOF, você consegue mandar dinheiro lá para fora e gastar esse dinheiro sem tanta taxa. Então, cripto também vem para isso, tá, gente? Para mitigar essas tantas taxas que a gente paga para poder fazer usufruir de algo que realmente é nosso e vem do fruto do nosso trabalho. Então, tudo que é utilizado no mercado de cripto é justamente para você. Eu sei que eu estou sendo repetitiva aqui, mas é para vocês entenderem que é para a gente só utilizar o que realmente é nosso, sem ter que pegar 30% de tudo que a gente construiu e ter que dar para outra pessoa, para outra entidade ou para qualquer coisa, sendo que aquilo é nosso. Então, quando existem essas novas formas de comprar, de vender, de investir, fica atento. Porque, como eu disse, a gente começou lá trocando especiaria. Hoje a gente já está nessa evolução. Então a gente já só está dando mais um passo quando a gente fala de meio de pagamento, nesse tipo de transação. Perfeito, Lu. E Lu, primeiro, muito obrigada, que nosso papo eu tenho certeza que agregou para muita gente e vai dar um gostinho para todo mundo aí, dar o primeiro passo no mercado de criptoativos. E como é que, Lu, como é que as pessoas te encontram hoje nas redes sociais? Como elas conseguem mais ouvir um pouquinho desse teu conteúdo tão sensacional que tu trouxe um pedacinho dele aqui pra gente? Pessoal, quem entrar em contato com a gente, levante.com.br, tá? Tem lá nossas redes, vocês conseguem entrar em contato diretamente com a gente. Meu Instagram é Luísa Pires, _ Luísa com S, então entre em contato lá comigo. Dentro do meu Instagram tem um canal gratuito do Telegram lá na minha bio, onde você consegue clicar lá e eu solto conteúdo gratuito para vocês começarem a entender esse mercado e essa dinâmica de transição do mercado tradicional para o mercado cripto. A gente é muito ligado para o educacional, então entra em contato com a gente. Na rede social também, Levante Investimentos, você consegue também achar a gente. Gente, e obviamente não esqueçam aqui de dar o like em todas as plataformas de áudio e também se inscrever no canal da Leak. O meu Instagram é eubrunabins, então é bem fácil, tanto o Instagram, TikTok, as redes é eubrunabins. E muito obrigado a todos que nos ouviram até o final, tenho certeza que vocês conseguiram aprender muito com a gente. E esse podcast é toda terça-feira às 18 horas, então não percam, já deixa todos os sininhos aí ativados e todas as redes que der para ativar, tá bom? Muito obrigada, Lu, muito obrigada a todos e um beijão.